Oi gente, eu sou o Lucas. E eu sou a Silvia e a gente vai mostrar a trajetória do Grêmio no tricampeonato da Libertadores da América. Que foi ano passado, em 2017. A fase de grupos foi bem tranquila pro Grêmio. O Grêmio teve jogos muito bem fáceis, tranquilos, bem fáceis. Esse aqui é um dos jogos aqui contra... Esse aqui, na verdade, é a única derrota do Grêmio, não na competição, mas na fase de grupos, contra o Iquique, onde o Grêmio foi aqui, ó, garfiado, né? Mas enfim, acontece. O Grêmio perdeu esse jogo, mas mesmo assim foi uma fase de grupos bem tranquila, onde o Grêmio, esse jogo contra o Zamora, o Grêmio ganha de 4-0 na Arena. O Grêmio ganha do Zamora lá também, 2-0, que foi a primeira rodada do grupo. Tem um jogo que o Grêmio joga com as reservas, consegue empatar com o Guarani do Paraguai. Aqui contra o Guarani também ganha de 4-1. E contra esse aqui é o dos 4-0. E foi isso, foi bem tranquilo a fase de grupos pro Grêmio. E depois o Grêmio acabou enfrentando, que a gente vai falar agora também, acaba no sorteio, acaba pegando o Godoy Cruz para as oitavas de final. E como a gente havia falado, nas oitavas de final, o Grêmio acabou enfrentando o Godoy Cruz da Argentina. O primeiro jogo foi lá e acabou sendo um jogo também sem muitas emoções assim. Aqui vai mostrar o gol. Acabou não dando certo o Santiago Morro Garcia no futebol brasileiro. Barrios procurando o Pedro Rocha, já na grande área, o cruzamento, a bola vai passando, vai pintar o chute pro gol! Gol! E já o jogo de volta teve um simbolismo muito grande, porque era um jogo que podia marcar a despedida do que foi, acabou sendo talvez o que foi eleito o melhor jogador da América, que foi o Luan. Tinha toda uma questão emocional desse jogo por uma possível saída do Luan. Mas, em geral, o jogo começou bem nervoso por causa de um gol do Godoy Cruz. Thiago Garcia, Jimenez de fora, é o Correia, golaço! Gol do Godoy Cruz! Inclusive, o primeiro gol do Godoy Cruz é um baita de um gol do meio campo. E aí o Grêmio faz 2 gols com o Pedro Rocha e o jogo fica bem tranquilo. E o Grêmio acaba se classificando para as quartas para enfrentar um rival brasileiro. Botafogo. O cruzamento veio, o rasteiro voltou, falhou o goleiro, lance seguiu, vai pintar o gol de empate! O drible, devolveu na área, Barrios, na trave, voltou, Pedro Rocha! Gol! Do Grêmio! No jogo de ida das quartas, o Grêmio pegou um adversário do eixo nacional, aqui nosso mesmo, né, que era aqui do Brasil, Botafogo. E que ninguém pensava que ia ser tão difícil quanto foi, na verdade. Exatamente. Dá pra se dizer até, muitos dizem, na minha opinião também as quartas foi até mais difícil do que semifinal, qualquer outra fase, porque o Grêmio tinha alguns desfalques ainda nesse jogo. O Luan acabou não jogando por conta de uma lesão contra o Cruzeiro no jogo da Copa do Brasil do mesmo ano. E foi um jogo bem complicado, esse que foi 0-0, foi lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos, e marcou também o que muitos dizem que foi que tinham olheiros já do Barcelona lá para olhar o Arthur, que era meio campo do Grêmio na época ainda. Gatito faz uma defesa espetacular, que grande jogada do Arthur, né? Falhou ali o Igor, ele levou. Como a gente havia dito, esse foi o jogo de volta aqui na Arena, em Porto Alegre. E realmente foi um dos jogos mais difíceis da Libertadores, se não o mais difícil. Porque o Grêmio não teve muitas chances, mas a gente acabou conseguindo ganhar de 1-0. E o gol foi feito pelo Barrios no segundo tempo, depois de uma cobrança de falta do Edilson. Lá vem a bola alta no meio da grande área, o toque! E como a gente estava falando, o Grêmio acabou enfrentando na semifinal o Barcelona de Guayaquil. O primeiro jogo foi lá no Equador. Inclusive foi a viagem mais longa que torcedores gremistas fizeram em caravana, porque levou uns 3 dias, se não me engano, levaram para chegar até lá. E foi um jogo que foi muito marcado, principalmente pela defesa do Marcelo Groi, num chute do Ariel. Elétrico, segundo tempo, aí Ovi cruza, bola desviada, Damião com Mariel, defesa!
Me expliquem que eu não entendo o que o Grohe fez. Um espetáculo de defesa contra... O Grêmio acabou ganhando de 3-0. Foi um gol do Luan. Balançou o corpo, vem pra linha de fundo, já passou, bola cruzada por baixo, tá viva, vai Luan, vai! Gol! Um do Edilson. Canhão, vem o Edilson, bateu pro gol! Outro do Luan, fez 2 gols nesse jogo. Levantou a cabeça, não cruza, passou pela marcação, agora sim Edilson pro Luan, golaço! Volta na Arena aqui em Porto Alegre e foi um jogo muito mais festivo porque o Grêmio praticamente já estava classificado para a final porque tinha ganhado de 3-0 do Barcelona no jogo de ida. E é isso, foi basicamente isso, a gente perdeu na verdade de 1-0. Esse aqui já é o primeiro jogo da grande final, que o Grêmio pegou o Lanús na final, um clube argentino que para muitos é considerado o maior clube de bairro do mundo e tudo mais. O Grêmio acabou pegando o Lanús, e o primeiro jogo foi em Porto Alegre, e o segundo vai ser lá na Fortaleza, lá em Lanús, na Argentina. No primeiro jogo, o Grêmio teve muito sufoco também. Não foi um jogo muito difícil, assim, que o Lanús teve muitas chances, mas foi um jogo que o Grêmio tomou bastante sufoco pela questão de não conseguir jogar. O Lanús não deixava o Grêmio jogar direito como o Grêmio gosta de jogar, porque o Grêmio é um time de muito toque de bola, posse de bola, toque me voe. E aí o Grêmio acabou não conseguindo jogar muito, fazer o seu futebol prevalecer. Ele também tem uma defesa muito bonita, que foi uma defesa muito importantíssima do Marcelo, que está mostrando aí. Passa da primeira trave, espalma, Grohe! Sensacional! E no final do jogo, mais ou menos aos 38 por ali, quase 40, o Grêmio acaba achando um gol num lançamento, já no abafo, o Grêmio. Tem um lançamento do Edilson, onde o Jael dá uma casquinha e o Cícero acaba fazendo o gol e o Grêmio acaba ganhando o jogo de 1-0. A inversão de jogada. Lá pela direita, Everton de cabeça, olha a chance do gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Calma, papai. Ah, tá bom. Não, eu dei pausa. Não. Não deu? Não cheguei a dar pausa. Assim. Agora não travou, né? Que cuzão. Lá. Que cuzão. Agora deu pausa. Agora resolveu. Vamos dar pausa agora. Resolveu. Menino maluco. Tu acha que o Lanús acreditava num possível título? Bah, acreditava pra caralho. Olha a sobrancelha do Lucas. Acreditava pra caralho. Eu acho que não muito, assim. Não, acreditava. O Grêmio ganhou o jogo de 1-0 só, meu. 1-0 é relativamente pouco pra quem jogar em casa. Foi 2-1 no jogo. Jogo de ida. 2-1. Foi 1-0 pro Grêmio. Aqui na Arena. 2-1, não, que eu sou 1-0. Foi muito bom. Não, porque eles iam ter feito um gol fora de casa. 1-0 eles iam ser campeão, não iria pros pênaltis. Não, mas na final não tinha gol agregado. Tinha sim. Tinha gol fora. Tá, Silvia. Vai. Ah, perdeu. Ai! Era só tu não tá com pele em cima. Era só isso. Não fiz nada. A única coisa que eu pedi pra tu era que... Chica, tu não pode te virar tanto, meu. Tu tá falando com a câmera, entendeu? Sério, a única coisa que eu queria é que a Silvia mantesse postura. Sei lá, acho que a Chica tá sendo a melhor parte desse vídeo. Só tá faltando... Eu também acho, com Só certeza. tá faltando essa postura mesmo aí, Tipo, e ela é uma guria que geralmente tem postura. Tá gravando? Estamos gravando. Agora a gente vai falar sobre o último jogo da Libertadores, dessa trajetória do Grêmio na Libertadores, onde o Grêmio enfrentou já o Lanús, que o Grêmio já tinha ganhado, obviamente, o jogo de ida que a gente estava falando agora. O Grêmio vai lá em La Fortaleza, lá em Lanús, que é uma província lá na Argentina, e o Lanús veio bem forte para esse jogo, porque eles acreditavam muito na possibilidade desse título por estar jogando em casa o último jogo, com o apoio da torcida e tudo mais. E nós tínhamos mais ou menos 5.000 gremistas lá na Fortaleza, e o Grêmio acabou se sagrando campeão nesse jogo. O Grêmio acaba ganhando esse jogo com 2 belíssimos gols que ficaram marcados nessa trajetória do Grêmio. O Grêmio ganha esse jogo de 2-1 do Lanús, sai ganhando de 2-0 e toma um gol de pênalti. O Luan faz o que foi considerado o gol mais bonito dessa Libertadores.
o Grêmio faz um gol, ele faz um belo gol onde ele vai driblando, cortando e dá uma cavadinha no goleiro. Bien con la pelota, le cayó a Fernandinho que está haciendo un gran partido, viene para Artu, pasa Artu, buena gambeta sobre Román Martínez, el toque viene para Fernandinho, la jugaron y queda para Luan y se va solo, está bien Gremio, no está bien Lanús, le quedó atrás la pelota a Luan, pasó Bruno Cortés, le va a pegar Luan, sigue Luan, qué golazo de Luan, por favor, qué golazo de Luan, la picó cuando salió Andrada. Y Gremio empieza a firmarse y a decir que quiere la Copa Libertadores a los 41. Golazo de Luan. Gremio 2. Lanús 0. Que lo parió. Qué pedaço de gol. E foi também a partida mais memorável para muitos, não só por ser uma final, mas porque o Grêmio também, de fato, jogou muita bola nesse jogo. E é isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção. E por ter assistido o vídeo. É, isso aí. Valeu. Silva, el que va a sacar de esquina, está la pelota de Silva, remate de cabeza, qué parada de Grohe, qué ocasión, acaba de tener Lanús en el remate de cabeza y no es para menos que Acosta se lleve las manos a la cabeza. No, espectacular.